Amém. 1 Timóteo capítulo 4 fala da apostasia nos últimos tempos, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Com a sua Bíblia aí, se assente. E mais uma vez estamos diante desse texto, nesta profecia do apóstolo Paulo. Ele até diz, mas o Espírito, letra bem grande ali, né? Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, apostatar da fé, abandonarão a fé. E a lista vai ser grande, nós vamos ver alguns outros textos, não veremos todos. Vários apóstolos deixaram a mesma profecia. Inclusive o Senhor Jesus também deixou a profecia a respeito de final dos tempos. E o que nós queremos ver, quando Paulo diz que apostatarão da fé, mas darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, Paulo está dizendo, Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer. Como alguns dizem, né? O jovem pastor Timóteo. Paulo fundou uma igreja em determinado lugar e colocou Timóteo para assumir essa igreja. Paulo não era pastor, não tinha esse chamado de ficar parado num lugar, cuidando da doutrina e ensinando, etc. Não, ele fundava uma igreja num local, deixava o prumo do evangelho, levantava um obreiro e seguia o caminho. Deus tinha esta obra com o apóstolo Paulo. Às vezes ele ficava num lugar 1 ano, 2 anos, mas enfim, ele já deixava todo mundo ciente que ele ia levar, ia seguir o seu caminho adiante, ia levantar a poeira e ia embora mesmo, porque o chamado dele não era para ficar parado em um lugar. E muitas vezes ele saía de algum lugar, como a Bíblia diz, ele até dizia, irmãos, olha, orava com os irmãos na hora de partir, dizia, o Espírito Santo já me revelou que vocês não verão mais o meu rosto. Aí muitos até choravam e tal, porque ele sabia o caminho que ele tinha para trilhar, só errou quando insistiu em ir para Jerusalém. Infelizmente, fazer o quê? Os homens são assim. Caminham, mas de repente cismam de fazer o que pensam ser certo. Irmão, repreenda essa vaidade e esse orgulho que existe dentro de nós, seres humanos. Nós temos um orgulho em achar de fazer o que pensamos ser certo. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem bom, mas o final é caminho de morte. Não foi assim para Paulo? A coisa ficou bem estreita para ele, e toda a glória do mundo gentílico que Jesus havia proposto para ele deixa de se cumprir. Por quê? Porque ele cismou em ir a Jerusalém. Só uma viagenzinha, o que tem de mais? Tudo tem demais, tudo é terrível quando a questão se trata de direção de Deus, quando se trata de nós sermos servos de Deus. Qualquer coisa pode ser terrível, até você entrar no supermercado errado, até você ir passear num lugar errado. Tudo pode ser terrível quando se trata de ostentarmos o título glorioso de servos de Deus.
Se eu sou servo de Deus, acredite no que eu vou te dizer, meu irmão, porque eu levo isso a sério. Se eu sou servo de Deus, até o lugar aonde eu vou me dirigir para me divertir, eu preciso antes fazer uma oração. Vamos ali jogar uma bolinha? Vamos, mas espera aí, Senhor, eu posso ir? Que isso, pastor? Essa é muito ridículo, né? Não? Pois bem, eu quero morrer ridículo assim. Para jogar uma bolinha, pastor? Para jogar uma bolinha. Pode ser de gude ou de futebol, mas eu prefiro ouvir primeiro a palavra do Senhor, que é dono da minha alma e da minha vida. Ele a comprou com o sangue dele, eu não vou desprezar isso. Eu sou muito feliz quando eu digo assim, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu me sinto o máximo em ser escravo de Jesus Cristo. Outros por aí preferem dizer, eu sou livre. Não, eu prefiro dizer, sou escravo de Jesus Cristo. Só vou onde Ele me manda, só como o que Ele me deixa comer, só passeio onde Ele me deixa passear. Eu entendo que isto é ser servo. Amém? E uma vez eu paguei um preço alto. Veja bem, estou falando, não tem nada a ver com a pregação. Pelo menos não a pregação que estava na minha cabeça, mas deve ter alguma coisa a ver com Deus, né? Certa vez eu fui enviado por Deus, eu dei uma de Paulo. Eu fui enviado por Deus a um local distante, e na hora de vir embora, ao invés de eu seguir direto para o Rio de Janeiro, eu cismei de passar em outra cidade. Não cismei, me fizeram um convite. Vamos passar primeiro em tal lugar? É caminho. Tá, é caminho, vamos. Irmão, me custou caro. Me custou caro. Não me custou caro dinheiro, não. Não tem nada a ver com dinheiro, não é isso caro, não. Custou caro. Depois eu lamentava, eu não tinha que nada ter ido lá. Amém? Mas aparentemente não tinha nenhum problema. Porém, Salomão adverte, cuidado, tem caminhos que para vocês, homens, para nós, parece perfeito, mas no final tem um abismo e você não consegue ver. Sabe como você enxerga os abismos distantes? Como eu sempre digo, é de joelhos que se enxerga mais longe. Amém? É de joelhos que se enxerga mais longe mesmo. Hoje nós estamos aqui falando coisas do final dos tempos. Coisas que ninguém acredita, é loucura. Vida assim, Constituição, não, vocês são malucos. Mas quando dobra os joelhos para ver onde vai enxergar. Dobra o joelho para ver que letreiro vai aparecer na sua frente. Tem que saber dobrar o joelho. Jesus Cristo volta no século 21. Não estou falando, esses caras são malucos mesmo. Então dobra os joelhos. Vai lá, dobra os joelhos. Pergunta a Deus. Deixa Ele falar. Eu hoje sou uma pessoa que, se alguém colocar um revólver na minha cabeça e falar assim, se você disser que Jesus volta no século 21, tu vai morrer aqui agora. Eu vou só dizer assim, posso dar um telefonema? Para onde? Para a funerária. Vou pedir o meu caixão. Porque com certeza, para mim, a Bíblia diz que cada um anda na própria fé. Para mim, o meu Senhor Jesus, neste século, embora eu também creia que não verei, mas neste século, Ele pisará no Monte das Oliveiras e implantará o seu reinado milenar. Agora, para mim também, eu creio, quando Ele implantar o reinado milenar, eu desço junto com Ele. Bom, é loucura? Não sei, até a morte de Jesus, a morte do Filho de Deus na cruz, essa é a maior loucura que alguém pode pronunciar. Cadê Deus? Ninguém nunca viu Ele. E agora vão dizer que o Filho dele apareceu. É uma loucura, não é uma loucura? Pois nós não queremos morrer loucos assim? Então, meu irmão, dobra os joelhos. É de joelhos que se enxerga mais longe. Cuidado para você não se fanatizar ou não se, não desenvolver um certo sentimento por poderes sobrenaturais ou essas coisas muito mirabolantes, apocalípticas e de repente a base, o que sustenta o cristianismo, escapar dos seus dedos.
O que sustenta o cristianismo, meu irmão, vou dizer o que é. É leitura bíblica e oração. É isso que sustenta o cristianismo. Toda pregação é consequência disso. Toda cura é consequência disso. Tudo é consequência de leitura bíblica e oração. Tudo. Faltou leitura bíblica e oração, você não vê mais nada. Você não enxerga mais nada. Vamos voltar para cá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, nós temos dito nesse ministério que Jesus volta no século 21, o século que já começou, estamos em 2011, salvo as diferenças de calendário, isso não vai fazer muita diferença. Então, se estamos no final dos tempos, Paulo está deixando aqui uma profecia. Como ele diz, o Espírito expressamente diz que aonde? Nos últimos tempos. Então o que ele está falando está dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, pelo menos pelo que eu acredito. Então, estariam dando ouvidos a espíritos enganadores. Ora, mas Paulo está falando para Timóteo, está falando para o povo de Deus, Paulo está se dirigindo a uma igreja. E Paulo não está se dirigindo especificamente àquela igreja, porque aquela igreja não chegaria ao final dos tempos. Mas ele está se dirigindo ao contexto igreja. E ele diz, sabe o que vai acontecer com a igreja no final dos tempos? Não será governada pelo Espírito Santo. Será governada por espíritos enganadores. Ora, quem é o pai da mentira? Quem é o enganador? Paulo está dizendo, a igreja dos últimos tempos não será governada pelo Espírito Santo. Então o que nós concluímos na igreja dos últimos tempos? Que ela não estará a caminho do céu, ela estará a caminho do inferno. Porque está sendo governada por espíritos enganadores. Não está sendo guiada pelo Espírito da verdade, pela luz de Jesus Cristo. E há doutrinas, e darão ouvidos também a doutrinas de demônios. No final dos tempos, a profecia que Paulo lança para o final dos tempos, ele diz que a igreja estaria sendo repleta, estaria impregnada de doutrinas não do Evangelho, mas doutrinas de demônios. Bom, então nós temos que detectar isso. Se é que estamos no final dos tempos, temos que detectar isso, senão estamos errados. Tu és um predestinado. Opa, tem Satanás passeando em púlpito de igreja por aí. Predestinado? Como é que fica a história, a frase que nós temos declarado milenarmente? Deus muda a história. Não, Deus não pode mudar a história de quem está predestinado. Deus transforma o mendigo em príncipe. Não. Como é que ficam essas coisas que estão sendo ditas por aí? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Vai uma vassoura ungida aí, irmão? Vai um sal ungido aí para botar no feijão? Olha os enganos como estão. Pela hipocrisia, ou seja, pela falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Pela falsidade de homens que falam mentiras. O que Paulo está dizendo que vai acontecer com a igreja dos últimos tempos? Estará sendo governada por mentirosos. Depois tu sai pelas essas portas e acha outra pregação dessa. A igreja dos últimos tempos seria governada por pilantras, por sem vergonhas, por enganadores, por mentirosos. E tem mais, eles teriam cauterizado a sua própria mente.
se deixaram enganar, aceitaram, gostaram do engano, gostaram da doutrina, porque com o engano e com a doutrina eles aprisionaram uma massa. Não tem uma tal de Assembleia de Deus do Éden, um pilantra sem vergonha chamado Marco Pereira, que dita para as pessoas até o que vai comer e a cor que vai vestir e a roupa que vai usar? Porventura isso não é doutrina de demônio? Não é nos terreiros de macumba, aonde os demônios dizem: tu é meu cavalo, tu só vai vestir de branco? Não é nos terreiros de macumba que os demônios dizem: tu é meu cavalo, se tu comer pipoca eu te mato? Não é lá? Tu é meu cavalo, se tu comer canjica tu vai cair doente? Essa doutrina não veio deles? Quando foi que Jesus Cristo ensinou isso? Mas Paulo está dizendo que isto estaria dentro das igrejas. As igrejas seriam governadas por esse lixo, por doutrinas de demônios. Ainda vem outras coisas, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, ou seja, dizendo que as coisas que Deus criou não são para ser usadas, o que Deus criou não é para ser tocado. Ah, você já viu essa doutrina do diabo? Crente de verdade não pode ir na praia, cristão não pode jogar futebol, ou seja, tu é um poste, tu nasceu para ficar que nem um poste, inerte, um morto-vivo. Às vezes, sabe, minha lá, a mulher daquele irmão lá é mundana pra caramba. Por que, irmão? Está frequentando uma academia de musculação, vai ver, ele tem inveja porque não pode pagar para a mulher dele, né? Só se for. São doutrinas de demônios. Esse negócio. O único... Por que nós proclamamos Bíblia assim, Constituição não? Porque o único que pode dar regra para as nossas vidas se chama Jesus Cristo. É o sentido da frase. Regra só dele. Mas os pilantras, como Paulo diz, os que dão ouvidos aos espíritos enganadores, a doutrina de demônios, os hipócritas que têm a mente cauterizada, criam um monte de regras e aprisionam uma multidão. Aqui Paulo está dizendo: toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas eles não ensinam o povo a ir à palavra e ir à oração. Eles ensinam o povo a seguir regras que são ditadas detrás de palanquezinhos, miniaturas com título de púlpito. É isso que eles fazem. Irmão, você não tem vontade de dar um glória a Deus, não? Por ver da onde Deus te arrancou e o que você está ouvindo? Você não sente a alegria do Espírito Santo, não? Você não se sente um privilegiado no meio de milhões, não? Você não reconhece como Deus te tirou de igrejas onde Satanás pregava para você? Você não reconhece a mão dele como foi poderosa em teu favor, não? Pois eu reconheço. Eu reconheço Deus, que tem os olhos como chama de fogo, é testemunho de quantas vezes já dobrei os meus joelhos e digo: Deus, como tu me arrancaste da igreja batista, como tu me livraste dos assembleianos, tu és tremendo. Aleluia. Deus não foi poderoso na minha vida porque Ele me tirou dos terreiros de macumba, nem das velas na pedreira, nem nas missas para os mortos do catolicismo. Ele foi muito mais poderoso quando me livrou das denominações evangélicas em podridão, putréfatas. Ali que Ele demonstrou o poder dele. Porque enxergar Satanás no catolicismo é muito fácil, enxergar Satanás nos terreiros de macumba é muito fácil. Eu quero ver você enxergar os demônios atrás dos púlpitos das igrejas.
nações caídas. Isso que foi poder. Aqui, seguindo na segunda carta de Paulo, também no capítulo 4, Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 4, tem um textozinho bonito que eu quero ler contigo, a partir do verso 16 do capítulo 3, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarbas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo, depois de um tempo, ele vai escrever de novo para Timóteo, e quando ele pega a sua pena para escrever, o Espírito Santo o leva a repetir as mesmas coisas praticamente, para a mesma pessoa. Depois Paulo se vê em certos conflitos, eu entendo, ele se vê em certos conflitos, e ele chega ao ponto de dizer assim: eu não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aí aqui ele está dizendo: Timóteo, eu te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus, tu pregues a palavra, pregues a palavra em tempo fora de tempo, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina, mas prega a palavra. Timóteo, tu não vai virar um mercenário atrás do púlpito pedindo dinheiro, hein? Timóteo, olha o meu exemplo, hein? Eu não fui pesado a ninguém, eu com as minhas mãos eu trabalhei e sustentei, hein, Timóteo? Tu pregues a palavra, foi para isso que Deus te chamou, para pregar a palavra. Quer tesouro? Espera adentrar as mansões celestiais. Tu pregues a palavra em tempo, fora de tempo, repreende, exorta. Virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles se transformarão em doutores sábios, conforme os seus próprios pecados, as suas próprias concupiscências. Eles serão mestres do engano, eles serão doutores do pecado, eles serão falsos mestres, eles arrebanharão uma grande multidão. É isso que Paulo está dizendo. Eles vão se transformar em doutores, mas doutores conforme o quê? Seu próprio pecado, as suas próprias concupiscências. Vão se transformar em mestres, em doutores. Eles vão ensinar, eles vão dar a palavra final. Eles é que vão dizer: não, Coca-Cola é proibido, não, Guaraná pode, vestir o azul pode, o vermelho não pode, usar esmalte não pode, porque é da pombagira. Brinco? Não, brinco é do tranca-rua. Eles são sábios, são os instruídos. E eu pergunto neste século: cadê eles e o povo deles? Cadê eles? Cadê a diferença dos 30 milhões de evangélicos que tem no Brasil? Cadê eles? Cadê eles? Se
são os mais sábios. Mas quando Jesus precisa de alguém, tem nós para contar, é conosco que Ele conta. Então, eles são mestres, mas são mestres conforme os seus próprios pecados. Eu conheci o caso de uma, vamos assim dizer, por força da expressão, irmã, fazia parte de uma doutrina dessas palhaçadas de cabelo e roupa. Aí arranjou um emprego. A irmã arranjou um emprego, mas no emprego tinha que usar calça comprida. Aí foi lá conversar com o líder da denominação, um assembleano que hoje já deve estar no colo do capeta, como se diz, há muito tempo. Um assembleano que abriu as portas para o G12, Túlio Barros, um enganador, um maçom. Eu nunca vi maçom entrar no céu. Mas Paulo disse que darão ouvidos a doutrinas de demônio. No céu que eu vou entrar, não tem maçom. Meu Jesus não reparte a mesa com o diabo. Aí foi lá perguntar: porque arranjei um emprego e eu vou ter que usar calça comprida. Eu falei: não, tudo bem, está liberado, pode usar. Ora, regra é regra. O que é pecado dentro da igreja é pecado lá fora também. Mas eles não seguem a regra de Cristo, eles seguem a regra da sua própria concupiscência. Um emprego a mais é um dízimo a mais. Ou não é? Então, é uma falsa santidade, é um falso evangelho, é um antro de mentiras, engano, exatamente como Paulo está profetizando, que a igreja dos últimos dias seria governada por esse tipo de gente, com uma influência total de Satanás. E diz ainda, no verso 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Você pode se colocar como alguém que está recebendo essa carta do apóstolo Paulo? Timóteo, o caos vai ser generalizado, mas você, cara, aí prega a palavra, vive o evangelho, tá entendendo, cara? Faz a tua parte, cumpre o teu ministério. Tu tem que ser sóbrio, deixa quem quiser se embriagar e cair pelas tabelas, mas você não, fica firme, faz a obra e tem mais, sofre as aflições, porque aflições é somente para os que andam na verdade. Ser perseguido é para quem anda na verdade. Jesus falou: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vá até 2 Pedro, capítulo 2. Em 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Agora aqui já não é mais Paulo falando, aqui já é Pedro, escrevendo para outras pessoas. Amém? Mas ele está dizendo que houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Repito, e muitos, não poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha,
mais um homem escrevendo, está dizendo assim, ó, já houve entre o povo, eu imagino muitas coisas, mas dentre elas, já houve entre o povo de Israel, que é o retrato da igreja, já houve entre o povo falsos profetas. E entre vocês também da igreja vão existir falsos doutores. Eles negarão o Senhor. Eles vão introduzir doutrina de perdição. E muitos vão segui-lo. Jesus falou que a porta da perdição é larga e o caminho é espaçoso. Aí ele diz, e por avareza farão de vocês um negócio com palavras fingidas. Ah, como tem palavra fingida por aí. Sacrificar o teu tudo é dando que se recebe. Ora, Jesus falou que é dando que se recebe. E essa palavra, pastor, é uma palavra fingida? Jesus não falou que é dando que se recebe? Falou. Mas o que acontece quando tiramos um texto do seu contexto? Usamos como pretexto. É dando que se recebe quando? Quando damos na direção de Deus. Se eu agir fora da direção de Deus, então quando tem um sem vergonha atrás de um púlpito dizendo, dá o teu tudo, Deus vai te restituir. Ah, eu vi na televisão um tal de Theo Wellsborn, depois um tal de Mike Murdock. Sou profeta de Deus. Aí o outro brasileiro aqui das Assembleias de Deus, ele é o profeta de Deus. Porque Deus me mandou aqui no Brasil simplesmente só para dizer essa palavra. Não, é verdade, eu vi ele pegar um avião, eu vi não sei o quê. É assim, um mente e o outro confirma. É o diabo, né? É Satanás, a besta e o falso profeta, o trio dinâmico do diabo, do inferno. Eu vi mesmo, não, é verdade. Ele tinha um monte de compromisso, desmarcou porque disse que tinha uma palavra para os brasileiros. E a palavra é essa: aquele que der dinheiro vai receber, diz aqui a Bíblia, 100 vezes mais. Está escrito na Bíblia que você vai receber 100 vezes mais. Palavras fingidas. Mas não tem uma multidão, o cara já não tem nem mais onde botar dinheiro. Está comprando espaços à semelhança de Rede Globo, porque já não tem mais aonde botar dinheiro. Roubou igrejas que ele não tinha direito pelos estatutos da denominação que ele serve. Roubou de igrejas na mão grande e assaltou. E o povo está lá debaixo de maldição, sem entender nada, completamente cego. Vamos dar nome logo para as coisas ficarem claras, né? Silas Malafaia, ladrão de igreja, sem direito nenhum de pegar as Assembleias de Deus como ele pegou quando o sogro dele morreu, sei lá o que fez da vida. Ele não tinha direito nenhum. Ele assaltou na mão grande e tomou as igrejas que não lhe era dada por direito. Porque eles têm um estatuto e ele burlou o estatuto, rasgou e criou um novo estatuto. É pilantra, é safado. Um homem desse está lá dirigindo igrejas. Se ele está cortado, coitado do povo. Mas o povo é um grande negócio. Você tem ideia de quanto dá de dízimo e oferta? Em um dia, numa igreja que possui 40 congregações, a menor tem 120 pessoas. Vocês, irmãos, têm que glorificar a Deus, porque aqui nós temos dito que sem Bíblia não há Deus. Aqui nós temos dito que eu não sou a verdade, mas a Bíblia sim, ela é a verdade. E a Bíblia aqui nesse lugar não é um livro lacrado, acorrentado e é preso com cadeado. Não, você tem a tua Bíblia e pode abrir na tua casa. Você tem o teu canto para dobrar os joelhos e tem o Espírito Santo que habita em você, que é templo dele. Aqui você não é enganado. Aqui não tem pilantra.
Aqui eu ando com Jesus, ando e estou vencendo tudo e todos, e todo mundo que fala mal de mim não tem coragem de chegar cara a cara para me fazer nenhum desafio. Ninguém chega. E quanto aos deuses das outras nações evangélicas, eu estou zombando e escarnecendo deles, porque eu bem sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Pedro diz que muitos seguirão as dissoluções dos falsos doutores. Está cheio por aí. Os seminários estão produzindo falsos doutores que não acaba mais. É um monte de doutorzinho batista, um monte de doutorzinho assembleiano, é um monte de gente fabricando gente consagrada, haja lata de azeite para jogar na cabeça de tanta gente. Principalmente, quando se tem um bom salário. O que foi feito da pastorzinha, filha do jogador Kaká? Que um pilantra, um mercenário, um enganador, um falso profeta, um avarento que faz do povo negócio, consagrou a mulherzinha dele como pastora para segurá-lo na igreja, porque o seu dízimo era 1 milhão e não sei quantos mil reais por mês, ou por semestre, ou por ano, sei lá, era uma fortuna. Cadê a pastorzinha? O povo é um negócio ou não é um negócio? Eles são ou não são hipócritas com a mente cauterizada? Então, meu irmão, esse é o tipo da mensagem para você achar a comunidade deles lá e jogar isso lá dentro. Esse é o tipo da mensagem para você gravar e investir o seu dinheiro. Onde é que mora essa raça? Vai lá e põe um CD na caixa de correio deles. Não põe o teu telefone nem o teu endereço não, põe o meu. Põe o meu, porque esse nome de caboclo, como alguns dizem por aí, esse nome de índio, está bem conhecido e poucos têm disposição para olhar para ele. Então, meu irmão, o povo virou um negócio e ponto final. Mas Jesus já tinha dito assim, lá em Mateus 24, verso 12, ele falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que existe uma pergunta: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós sabemos que isso é duas situações. A vinda de Jesus também é uma espécie de fim, porque ela encerra a era da igreja. É o fim do sistema da graça, é o fim da dispensação da graça. Então, é um fim. E a tua vinda, nós sabemos que isso aí é só depois do milênio. Então Jesus ali tem palavras que cabem dentro de duas espécies de fim. O fim como um todo, quando o mundo, o céu e a terra passarão, e um fim preliminar, quando a era da igreja é chegada ao fim. Então ele diz assim: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus diz assim, no final, sabe o que vai acontecer? A iniquidade vai se multiplicar a tal ponto que o amor de muitos esfriará. E o que é o amor de muitos esfriará? O que significa isso? Quem que pode ter um amor esfriado? Qualquer um? Não. Para ter um amor esfriado, tem que primeiro ter tido um amor aquecido. Então, Jesus estava falando dos cristãos, estava falando da sua igreja, estava falando dos seus discípulos, porque Jesus ia olhar para o mundo e dizer assim: poxa, o amor do mundo vai esfriar. E amor que o mundo tem? Não, de forma alguma. Então ele estava já profetizando a semelhança de Paulo, de Pedro, Tiago, João, Judas. A semelhança desses, Jesus estava olhando lá para o futuro, olhando para a sua igreja e dizendo: eles vão ser avarentos, vão ser enganadores, vão ser hipócritas, vão ser falsos, vão ser mercenários. Vai multiplicar essa iniquidade e o amor de muitos esfriará. Eles não vão mais subir atrás de um púlpito para pregar a minha palavra.
Eles não vão mais ter coragem para orar para que eu estenda a minha mão e cure. Eles vão ser mercenários, eles vão ser enganadores. Aí Jesus já visionou Paulo dizendo: você, Timóteo, pregues a palavra. Jesus está dizendo: é isso que vai acontecer. Eles não vão pregar a palavra, eles vão pregar uma forma de arrecadar dinheiro. Eles vão ser avarentos, enganadores. E eles têm mais: não vai adiantar eu levantar profeta para eles, porque a mente deles vai ser cauterizada. Amém, meu? Eu glorifico a Deus pela libertação que Ele me deu. Sabe qual foi a libertação que Jesus me deu? Jesus Cristo me libertou das igrejas evangélicas. Isso o Senhor sabe. A minha gratidão quanto a isso, ela é grande. Jesus já me curou dos ouvidos, da garganta, do nariz, da coluna. Jesus já me curou do estômago. Jesus já me curou de joelhos. Jesus já me curou de pé. Jesus já me curou de unha encravada. Jesus já me curou de cisco no olho. Jesus já me curou de um monte de coisa. Tudo isso eu glorifico a Ele. Mas a libertação que Ele me deu das igrejas evangélicas, isso aí, a minha gratidão é muito grande. É muito grande. Porque eu reconheço que para Ele trabalhar na minha vida, isso não foi um trabalho de um dia, não foi um trabalho de um mês, não foi um trabalho de um ano. Ele trabalhou muito, Ele suou para poder abrir o meu entendimento e me fazer enxergar que as igrejas evangélicas estão a caminho do inferno. Jesus está dizendo: a minha igreja no futuro, o amor dela vai esfriar. Ora, se o amor esfriou, Ele disse ser fiel até a morte. Se o amor esfriou, qual é o resultado da igreja dos últimos dias? É a caminho do inferno. Paulo está olhando para a igreja dos últimos dias, está dizendo que eles vão ser avarentos. Pedro está dizendo que eles vão transformar o povo num negócio. Eles vão dar ouvidos à doutrina de demônios. Eles vão ter a mente cauterizada. Eles estão falando das igrejas. Isso é a igreja que está indo para o céu ou para o inferno? Isto é a igreja que está indo para o inferno e não para o céu. Então, meu irmão, nós vamos concluir dizendo aqui, repetindo o que Pedro diz no capítulo 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Antes de terminarmos, vamos voltar ao verso 2, que diz assim: muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. A igreja se degenerou tanto, a igreja apodreceu tanto, a igreja declinou tanto, a igreja perdeu tanto a glória de Deus, os conceitos de Deus, que hoje ousam os ímpios, os satanistas, levantarem igrejas com rótulo de evangélica, fazer casamento de homossexuais e se dizerem cristãos evangélicos. Sabe por quê? Isto é a tipologia do que se transformou a igreja. Manda eles se compararem à geração Jesus Cristo. Manda eles se compararem aonde nós. Mas eles estão se comparando no rótulo daquilo que existe por aí. As igrejas caíram, declinaram, apodreceram a tal ponto que agora tem aí, o caminho da verdade é blasfemado. Sabe por quê? Mas não se preocupe não, alguém tem uma conta grande diante de Jesus para ajustar.
Alguém tem. Alguém tem. A igreja caiu a tal ponto que teve um sem vergonha das presbiterianas que abriu seu templo de Satanás chamado igreja e levou a comissão de combate à intolerância religiosa para se reunir lá dentro. A igreja caiu de uma maneira vertiginosa. Agora, eu quero ver a que eles poderão nos comparar. Cadeias, algemas, prisão e o martírio é o nosso alvo. Ninguém pode se assemelhar a nós. Não estamos aqui para juntar tesouro na terra, mas sim a juntar tesouro no céu. Então, terminamos no verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, pois entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.